Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estou passando aqui nessa introdução do vídeo para pedir para que você acompanhe até o final, pois o assunto que vamos tratar hoje é muito importante, tem uma relevância muito grande em nossos dias. Vamos falar sobre a nossa identidade. No relato de Mateus 16, do versículo 13 ao 19, nós temos uma conversa entre Jesus e os seus discípulos. E nessa conversa nós podemos aprender o quão importante é sabermos quem somos, para que não sejamos moldados, baseados na opinião dos outros, nem baseados nas ideologias que têm sido pregadas e propagadas em nossa época. Quando Jesus chega em Cesareia de Filipe, ele faz duas perguntas curiosas aos seus discípulos. A primeira é: quem a multidão afirma que eu sou? Diante da pergunta, os discípulos respondem: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. Parece até mesmo que Jesus está preocupado com a reputação dele. Não é isso que ele está preocupado, não. Ele bem sabia quem ele era. Quando você lê os evangelhos, uma coisa que você evidencia em Cristo é que ele não estava preocupado com aquilo que as pessoas pensavam sobre ele, pois ele bem sabia quem ele era. A segunda pergunta é mais pessoal e é direcionada aos seus discípulos. E vocês, quem dizem que eu sou? Essa pergunta agora direcionada àqueles que estavam andando com o Mestre. Essa pergunta ela é fundamental, porque a resposta que Pedro dá, ela mostra exatamente quem somos e quem Cristo é para nós. Ele diz: Simão, o Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mediante essa afirmação, o Senhor diz: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus que te revelou. Até parece que aquela afirmação bonita que Pedro faz, ou Simão no momento, era de alguém altamente espiritual, que compreendeu quem Jesus era por si mesmo, mas a verdade é que não foi isso que aconteceu. Jesus revela que aquele entendimento que Simão teve veio do Pai que está nos céus, que mostrou a Pedro ou a Simão quem Jesus é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E mediante essa afirmação de Pedro, Cristo ainda completa dizendo: tu és Pedro, ou Petros em grego, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E esse versículo, podemos dizer que é um versículo que aponta para quem somos nele, no Senhor. Quando o Senhor diz que Simão é Pedro, que no grego é Petros, e o significado é pedrinha, essa nomenclatura, esse nome que o Senhor dá a Pedro, vai dar não somente um nome diferente, mas um significado que aponta para a obra do Senhor por meio do seu povo. E logo em seguida ele diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É agora aqui o primeiro relato que temos sobre igreja em todas as Escrituras. E é maravilhoso que tenha sido o próprio Cristo que tenha anunciado o surgimento da igreja aqui na Terra. Fica evidente que nós somos criados por Ele. Nós, me refiro à igreja. E é importante sabermos quem somos, pois diante do cenário atual, onde os que estão de fora tentam dizer qual é o nosso papel e quem nós somos,
É importante eu e você sabermos quem Cristo diz que somos. Infelizmente, muitos que estão dentro da igreja estão deixando com que a voz da sociedade, dos que estão de fora da igreja, venha moldar o seu pensamento e moldar a sua identidade, sendo que devemos olhar para quem Cristo afirma que nós somos igreja. A prova disso é que, infelizmente, alguns irmãos e irmãs querem se desassociar do nome igreja, porque para essa cultura, ser associado à igreja tem se tornado o sinônimo de algo ruim. Tem desenhado que a igreja é um problema. Nós sabemos que no meio da igreja existe sim problemas, mas jamais podemos esquecer que nós somos criados pelo Senhor. E o que nos diferencia de qualquer outro grupo social, qualquer grupo que vive nesse mundo, é aquele que está presente nesse grupo, nessa congregação. Porque o nome eclésia, que é o nome grego que dá a origem ao nome português igreja, exatamente o significado é congregação, ou reunião de um povo. Nesse caso, do povo de Deus. É importante eu e você entendermos que o que nos torna diferente e que nos dá uma identidade própria é que a nossa reunião está presente nela, Jesus Cristo. Em Mateus 18, versículo 20, o próprio Senhor diz: onde estiver 2, 3 ou mais reunidos em meu nome, ali estou presente no meio deles. É maravilhoso quando eu e você adentramos na casa de oração e ali está o povo de Deus reunido em nome do Senhor. É maravilhoso saber que ali presente também está o nosso Senhor Jesus Cristo. E além disso, em Atos 2, nós vemos como Cristo age na igreja. Você pode ler aí na sua casa, em Atos 2, que enquanto a igreja caía na graça do povo louvando a Deus, o Senhor acrescentava aqueles que seriam salvos dia a dia. Além disso, lá mesmo em Mateus 16, onde começamos a meditação, ele fala: eu edificarei a minha igreja. É Cristo que está edificando a sua igreja. Embora haja a ação dos homens, porque estamos trabalhando, cooperando com o Espírito de Cristo, com o Espírito Santo, estamos cooperando com Cristo, ainda assim, a ordem definitiva e a realização da obra vem do próprio dono da sua igreja, do seu povo, Jesus Cristo. É tão bom saber que nós não estamos desamparados, porque Jesus é aquele que atua no meio do seu povo. Não tenha medo de ser quem você foi chamado para ser em Jesus Cristo. Igreja dele nessa geração.